Vocês têm pensado um pouco mais sobre as nossas conversas das últimas semanas? Alguém aqui tem levantado algumas questões, tem aparecido algumas dúvidas sobre esse tema que a gente tem conversado nas últimas semanas dos 10 mandamentos aí? Todas? Puxa, mas nós estamos no terceiro ainda, cara. Eu não sei se vocês já tinham visto ou já tinham ouvido sobre os 10 mandamentos, da maneira como a gente tem conversado aqui. E eu espero que você entenda de uma vez por todas que 10 mandamentos não são 10 mandamentos para oprimir você, ou 10 ordens para te deixar com aquele senso de culpa que você nunca consegue cumprir, nem 10% deles. Quero que fique claro, no final dessa série, quero que fique claro para você que 10 mandamentos são palavras de um pai gentil. Aliás, nem mandamentos, essa palavra nem existe na Bíblia, se referindo aos 10 mandamentos. A Bíblia não se refere a eles como 10 mandamentos. Se você encontrar lá 10 mandamentos, me fala, mas ninguém fala na Bíblia sobre 10 mandamentos. Eu falo sobre 10 palavras. Palavras que um pai gentil, um pai bondoso, que atendeu a oração dos seus filhos, interviu na vida deles, deu um novo tempo para eles e colocou palavras de instrução dizendo para eles: olha, se vocês andarem nisso, vocês vão ser felizes, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser pessoas que vão ter sentido na vida de vocês. O decálogo, como a gente chama, os 10 mandamentos, como eu já falei para vocês, é prova de amor de um Deus. Assim como eu tenho filhos, eu acho que hoje à noite nós temos um público um pouco mais diferente aqui. Poucos têm filhos aqui, talvez. Mas a gente que tem filhos, a gente ama os nossos filhos, e porque a gente ama os nossos filhos, a gente dá instruções para eles, e diz para eles o seguinte: ó, não faça isso, não faça aquilo, porque nós queremos ver os nossos filhos andando bem na vida. E olha, Deus é a mesma coisa. Deus é um pai que coloca sobre nós as instruções e diz: meus filhos, vocês querem viver em liberdade? Vocês não querem ser oprimidos por enganações? Então, escute as minhas palavras. Os 10 mandamentos é a manifestação da graça e do cuidado de Deus para um povo, o povo de Israel, no caso, no contexto bíblico, um povo para que eles pudessem viver livres, porque, veja só, você que não pegou o contexto nas últimas semanas, os 10 mandamentos ele é dado para um povo, uma nação. Tem uma nação que está escrava no Egito. Você que tem assistido a novela da Record, talvez você tenha pego um pouco disso, mas é uma nação que vive escrava, oprimida, e de repente eles são libertos. E eles viveram por 400 anos no Egito, sendo oprimidos politicamente pelo faraó, e agora que eles têm a liberdade, eles precisam se estabelecer como nação. E os 10 mandamentos, as 10 palavras, são nada mais do que manifestação da graça de um Deus, para que essa nação pudesse viver não mais escrava. Porque sabe qual que é o problema do escravo, que vive a vida toda escravo? Às vezes ele sai da escravidão, mas a escravidão não sai de dentro dele. E aí quando ele se vê livre, ele não sabe o que fazer. E os 10 mandamentos, eles têm um pouco disso. Deus lidando com os seus filhos, que agora são livres, para que eles possam se estabelecer como nação, e não ser mais escravos de outras nações, e muito menos de religiões opressoras. Mas os 10 mandamentos também, ele tem a intenção de fazer do povo de Deus, do povo de Israel naquele momento da história, uma espécie de maquete, de vitrine do reino de Deus. Você já parou para se perguntar por que Deus promete aquela terra que está no meio do mundo para Israel? Se você sabe um pouco de geografia aqui, eu não vou nem perguntar quantos sabem aonde que está Israel aqui. Pedrão, você sabe, né, Pedrão? Rafael Cabelo aí também deve saber, né? Você já parou para perguntar por que Israel, dependendo do ponto de vista, mas ele está no meio do mundo antigo? Por que Deus não deu uma terra para eles lá na Sibéria, lá no norte, lá perto do Polo Norte? Por que não deu uma terra para eles aqui na Nova Zelândia? Aqui na Patagônia, no Uruguai? Um lugar longe, lugar assim, discreto. Mas Deus pega e dá o meio do mundo. É um pedacinho pequenininho, mas dá no meio. Sabe por quê? Os próximos milênios iam ser marcados por impérios que dominariam o mundo. E sabe, todos os impérios que dominaram o mundo,
nos milênios seguintes, passaram por aquele território. Aquele território era ponto central, era território de passagem pela Síria, mar Mediterrâneo à esquerda, Europa no noroeste. Deus queria que, quando as nações passassem por aquele lugar e vissem o povo de Israel vivendo os seus princípios de sabedoria, que as nações olhassem para esse povo e dissessem assim: puxa, como é que esses caras vivem desse jeito? Quem foi que ensinou para eles isso? Quem foi que deu essas leis para eles? Quem foi que ensinou eles a viver como uma sociedade assim? Só que a gente sabe que o povo de Israel se esqueceu disso, achou que eles eram privilegiados, que Deus tinha escolhido eles porque eles eram escolhidos somente, e se esqueceu da responsabilidade que pesava sobre eles. Mas esse é o ponto, para que quem visse o povo de Israel vivendo os mandamentos, os princípios de Deus, pudesse ter vontade de se render também a Deus, e pudesse conhecer a sabedoria e o amor de Deus. Hoje, a gente vai conversar sobre o terceiro mandamento, aqui ó: não tomarás em vão o nome do Senhor. Quantos de vocês aqui já tiveram problema com isso? Na infância ou recentemente? Quantos de vocês já teve uma pessoa que chegou e falou para você assim: bate na boca, menino, para com esse negócio, não fala o nome de Deus não? Quantos de vocês um dia chegou e falou assim: não, mãe, eu juro por Deus que eu não fiz isso? E aí o chinelo vinha, né? Quantos de vocês falam assim: eu juro por Deus? E a mãe fala assim: cala a boca, moleque, para de falar assim, não põe o nome de Deus em vão. Quantos de vocês em algum momento já falaram assim: pelo amor de Deus, mãe, não bate? E ela fala: cala a boca, não coloca Deus no meio disso. Eu cresci ouvindo isso, que colocar o nome de Deus em vão era pronunciar o nome de Deus num momento corriqueiro e desnecessariamente. Será que é isso mesmo? Será que a gente está falando de um Deus todo poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador do universo? Você acha que esse Deus é tão sensível assim? Será que ele tem um problema muito grande com quem fala o nome dele de maneira inapropriada, que daí ele fica irado e quer mandar o pessoal para o inferno por causa disso? Será que tem simplesmente a ver com o verbalizar o nome de Deus? Tomar o nome de Deus em vão tem a ver exatamente com isso? Talvez, uma parte disso. Mas eu acho que o centro desse mandamento, o principal desse mandamento, não tem a ver com o falar. O centro desse mandamento tem a ver com o que a gente vai conversar daqui para frente. E para a gente entender o que significa não tomarás o nome do Senhor, primeiro você vai precisar ficar meio atento hoje à noite, porque se você dormir, a hora que você acordar, nós estamos em outro lugar já. Então presta atenção. Mas para eu e você entendermos o que significa não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão, a gente precisa voltar no tempo, a gente precisa voltar 4.000 anos atrás, 2 milênios antes de Cristo, e entender um pouco da cultura da época. Já falei várias vezes para vocês aqui que para a gente entender a Bíblia, a gente precisa conhecer um pouco de cultura, de contexto, porque senão a gente inventa umas lambanças e sai ensinando algumas coisas complicadíssimas. Então a gente vai voltar aí 4.000 anos e vamos entender um pouquinho dois conceitos no Oriente Antigo. Um deles tem a ver com a relação que tem a pessoa e o nome dela. Porque a maneira como a gente hoje lida com o nome de alguém e a relação do nome com a pessoa é diferente do que os caras viviam naquela época. E também tem o conceito de aliança, o negócio do compromisso, o negócio do acordo, que os senhores feudais da época estabeleciam com os seus vassalos, os reis estabeleciam com os seus súditos. Muito diferente de hoje. Mas para a gente poder entender isso aí, a gente vai precisar dar uma descascada nesses dois conceitos para a gente sair daqui sem dúvida. Então, primeiro, com relação ao nome, como é que o nome era visto, era tratado naquela cultura antiga? Diferente de hoje, o nome de alguém na cultura antiga tinha muito a ver com quem a pessoa era. Hoje, a mãe ou o pai vai escolher o nome, ele vai na internet, busca no Google, pega um livro, ou pega qual que é o nome que está na moda, né? Tem vários nomes na moda, eu não vou citar para não ofender ninguém, mas tem vários nomes na moda hoje que o pessoal, quando tem bebê, não, meu bebê vai te chamar esse nome, fulano, tal. Só que, antigamente, o nome tinha muito a ver com o caráter, com a identidade da pessoa. Por exemplo, Abraão, ou Abrão. Se você não sabe, Abraão era Abrão primeiro, depois que ele virou Abraão. Abrão quer dizer pai exaltado, que depois ele vem se tornar
Abraão, pai de uma multidão. Como é que ele era pai exaltado se ele não tinha filho? Depois ele vem a ter os seus filhos, ele vai vir a ser o pai da nação de Israel. Então, pela fé, ele é pai de uma nação, pai de uma multidão. Jacó. Jacó queria dizer o quê? Usurpador, enganador, pilantra, safado, picareta. E aí, quando você lê a história de Jacó, que nem a gente viu no ano passado, a história de Jacó é marcada, sabe por quê? Usurpação, enganação. Sabe aquele cara do jeitinho, aquele cara malandro, aquele cara que ele acha que ele é o espertalhão e engana todo mundo? Esse era o Jacó. E o nome dele mostrava quem ele era. Josué, aquele que salva. Sabia que o nome de Jesus em hebraico é Josué? Não é Jesus? Jesus é um nome grego para o nome hebraico Josué, aquele que salva. Josué é o general que vai liderar o povo de Israel depois que Moisés morre e leva eles para a terra prometida. E Jesus, o Cristo, é aquele que salva. Davi, por exemplo. Davi quer dizer o quê? Amado. E nas Escrituras ele é conhecido como o homem segundo o coração de Deus, o homem amado de Deus. Tem um camarada nas Escrituras chamado Nabal, que quer dizer tolo. E a vida de Nabal é marcada, sabe por quê? Pelo quê? Tolices. Talvez você vai sair daqui agora e vai tentar descobrir o significado do seu nome, né? E ver se tem alguma coisa a ver com o que você tem vivido. Eu já fiz isso uns dias, já sabe? Mas eu não vou revelar para vocês o que quer dizer Fernando, não. Fernandão quer dizer um cara bonitão, gente boa. Está lá assim, ó, é significado de Fernando, gente fina. Ai, ai. Será que Deus revela o seu nome para a gente? Para ele poder falar, não tomarás o nome do Senhor em vão? Será que Deus realmente revelou o nome dele nas Escrituras? Pega a história bíblica de Moisés. Se você conhece e está assistindo a novela, importante. Novela está explicando muita coisa. Para quem não lê Bíblia, novela está fazendo a festa. Moisés, 3 meses antes, mais ou menos, desse momento que Deus dá os 10 mandamentos para o povo, ele está lá, no monte, de repente ele vê uma moita pegando fogo, né? Uma sarça ardente, que queimava e não era consumida. E aí, ele chega perto dessa moita, e essa moita fala com ele, Moisés, opa! Moisés, eu quero que você, Moisés, vai lá no palácio, com o faraó, e diga para ele que o povo de Israel precisa ser liberto. E aí Moisés fala assim, não, ele não fala assim, né? Ele fala, o que eu vou fazer? E se o faraó perguntar quem é que mandou o povo hebreu sair daqui? Quem é que está mandando ele sair? E a pergunta de Moisés é óbvia, porque como é que ele vai chegar no homem mais poderoso da época e vai dizer que alguém mandou ele libertar o povo escravo? Aí Moisés faz uma pergunta óbvia, não, tudo bem Deus, mas olha, quando eu chegar diante dos israelitas, o faraó dos israelitas, e eu disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles vão me perguntar, qual é o nome dele? O que eu digo para eles, Deus? A moita falante mandou eu aqui? A moita fumegante? A sarça ardente mandou eu vir falar contigo? Moisés queria um nome. Sabe por quê? Moisés funciona com pressupostos egípcios. Moisés foi criado no Egito. Ele precisa de um nome para esse Deus que está falando com ele na sarça. Os deuses do Egito têm nome. Ra, lua. Não é pegadinha do malandro, não. É o nome do Deus, é Ra. Lua, sol. Os animais do Egito tinham nomes e eram deuses. Os deuses babilônicos, os deuses gregos, Afrodite, Apolo, Zeus. Quem mais aí? Depois vem Baal, Moloque. Todos esses deuses tinham nomes. Tem que ter nome. E aí quando Moisés faz essa pergunta para Deus, Deus fala assim para ele, Moisés, seguinte, eu sou o que sou. É isso que você vai dizer a quem te perguntar. Os israelitas perguntaram para você quem mandou, você fala, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vocês. E aí, a partir daí, o povo hebreu faz um exercício gramatical com esse verbo, com essa conjugação, eu sou o que sou, e ele chega numa expressão,
em hebraico, Yahweh, que é escrito por esse tetragrama que talvez ninguém aqui entende, nem eu, mas estava lá no Google, mas é o nome que os judeus, que o povo hebreu usa, dizendo que é o nome de Deus, Yahweh. Não sei se é assim que pronuncia, mas em português é Jeová. Eles acharam que, nós temos o nome de Deus. Tem umas coisas que a gente precisa perguntar. Será que quando Moisés perguntou para Deus qual era o nome dele, será que Deus realmente respondeu a pergunta de Moisés? Será que Deus deu um nome e falou, não, esse aí, meu nome é Yahweh? Não. Moisés pergunta qual que é o nome do Senhor. E ele fala, eu sou o que sou. Eu acho que Deus está dando mais um chega para lá em Moisés do que dando nome para ele. Ele está dizendo assim, Moisés, não te interessa meu nome. Eu sou o que sou. Não interessa para você o meu nome. Porque Deus, quando diz eu sou o que sou, Ele está revelando o quê? A sua identidade. Ele está revelando o seu caráter. Ele está dizendo que Ele, primeiramente, Ele é eterno. Eu sou o que sou, cara. Antes de tudo existir, eu sou. E quando nada mais existir, eu sou. Não sei qual que é a tua concepção de criação, de como que o universo surgiu, mas antes da criação, eu sou. Durante a criação, eu sou, e depois da criação, eu continuo sendo. Quando a história se fechar, eu continuo sendo. Então, por isso que não tem essa ideia de Deus, será que Ele existe ou não? Não, Deus realmente não existe. Existe um raciocínio para nós como seres humanos. Nós existimos, porque nós viemos à existência. Mas Deus não existe, Deus é. É loucura, total, não dá para a gente compreender isso cientificamente. Mas Deus está dizendo para Moisés, eu sou o que sou. E Ele está dizendo também para Moisés, eu sou um Deus pessoal, porque eu tenho consciência de quem eu sou, e eu estou me comunicando. Eu não sou uma força cósmica, uma energia do universo. Eu não sou como os deuses do Egito, por exemplo. Eu não sou que nem a lua e os astros. Porque astros, lua, sol, os deuses do Egito não têm consciência de quem eles são. Energias cósmicas não têm consciência de quem são e não se comunicam. Não sei, eu nunca conversei com uma energia cósmica. Eles não se comunicam. Mas Deus está dizendo, eu sou o que sou, e estou dizendo para você que eu sou o que sou. Eu tenho consciência de quem eu sou. Somente uma pessoa, que é pessoa, pode ter consciência de quem é e se comunicar. Mas Deus também está dizendo para Moisés, em outras palavras, que Ele é único. Você precisa prestar atenção nessa pergunta de Moisés, qual que é o seu nome, Deus? Porque ele parte de um pressuposto pagão, ele parte de um raciocínio do Egito. No paganismo, o universo está cercado de deuses, consequentemente você precisa fazer o quê? Escolher um Deus. É como se você estivesse num shopping, numa praça de alimentação, então... Você estivesse no mercado com várias gôndolas e deuses. Aí você escolhe um Deus, dependendo do problema que você tem. Você tem dor de dente, é um Deus. Você tem um encravado, é outro Deus. Se você está com problema no casamento, é um Deus. Se você está com doença, é um tipo de Deus. E se você precisa escolher o Deus, você precisa saber o nome desse Deus. Para você poder o quê? Invocar o nome desse. Como é que você invoca um Deus sem saber o nome do camarada? O nome serve para identificar uma pessoa no meio da multidão, certo? Se eu falar, Laura, levanta a mão. Cadê a Laura? Ah, tem duas Laura aí, ó. Estão duas, mano. Então, ó, duas. Eric, no meio da multidão ali, ó. Salve, mano. Beleza? O nome serve para a gente identificar alguém no meio de uma multidão. Então, quando você, na antiguidade, no Oriente Antigo, você chama Thor, aí o Thor aparece com o martelão dele lá, tal. Ártemis, Afrodite, Apolo. A questão é a seguinte: e se não existe multidão de deuses? E se não existe multidão de deuses? Por que Deus precisa de um nome para ser identificado? Se Ele é o único e verdadeiro Deus. Não precisa. Mas é interessante que a tradição judaica pegou essa expressão Yahweh e chega a esse nome Jeová.
e acha que esse é o nome de Deus. Quando no fundo, eu acho que Deus não deu esse nome para ele. Deus não falou, meu nome é Yahweh. Eu acho que Deus não se identificou. Até porque Deus não precisa ser identificado no meio de uma multidão de deuses. Porque não existe outros deuses. Ele é o único, ponto. Quando você fala de Deus, você já sabe de quem você está falando. Até aqui tudo tranquilo? Existe um outro fator na cultura do Oriente Antigo. Quando você sabe o nome de alguém, você consegue exercer influência sobre essa pessoa. Seja no cotidiano. Estamos passando na rua ali, eu falo, ô Raul, vem cá, Raul. Raul vem. Se eu falasse, ô fulano, vem cá. Eu falo, não, fulano não, meu, teu nome. Não tem esse negócio entre nós, às vezes o pessoal fica meio mimizinho, meu, teu nome, cara, você fica me chamando pelo meu apelido e tal. Quando a gente sabe o nome da pessoa, a gente tem influência. A gente exerce poder sobre fulano. Se eu não sei o teu nome, é difícil eu chamar a tua atenção. Mas se eu sei o teu nome, eu posso conversar com você, eu posso te manipular, inclusive. E sabe, na religião também tem isso. Se você sabe o nome de alguém, você pode amaldiçoar alguém. Se você sabe o nome de alguém, você pode abençoar alguém. Quer um exemplo? Jacó, quando ele lutou com o anjo, e aí ele deu uma chave de braço no anjo, assim, um UFC. E aí ele falou para o anjo assim, diz teu nome para mim aí, cara. Você me deu um couro a noite toda aqui agora e vai embora e não vai me dar o teu nome? E o anjo olha para ele lá assim, meio sufocado, e fala assim, vou te dar meu nome não. Sou eu que tenho influência sobre você e não você que tem influência sobre mim. Aliás, eu vou mudar o teu nome. Você não vai chamar mais Jacó, usurpador. Você vai chamar Israel agora, príncipe de Deus. Aí o Jacó solta ele e rapa fora. Aí você entende, Jesus quando diz para Pedro assim, Pedro, você não vai ser mais Simão, você vai se chamar a partir de hoje Pedro, Cefas, uma pessoa sólida, constante. Você vai entender por que Jesus chega para um cara endemoniado e pergunta para os demônios, fala assim, qual que é o seu nome? O demoniado fala assim, Legião. E aí Jesus fala, então, sai. Percebe? Você sabe o nome, você tem influência. E na relação com os deuses no Oriente Antigo é um negócio muito interessante, porque quando alguém está encrencado e ele invoca um Deus, no meio da multidão, aquele Deus que é invocado, ele precisa mostrar serviço, porque a reputação dele está em jogo. Se tem um pai e uma mãe com um filho na UTI, e o médico fala assim para o pai, olha, seu filho está desenganado, você vai ter que orar para um Deus, para ver se acontece alguma coisa. O pai vai, olha para aquela multidão de deuses, ele tem o Deus talvez pessoal dele, que ele gosta mais de estimação, e ele vai orar a esse Deus, e vai clamar a esse Deus. Se ele clamar, por exemplo, a Thor, os outros deuses vão olhar e vão falar, e aí Thor, quero ver se você consegue resolver o problema. E se ele não conseguir resolver o problema, ele vai ficar envergonhado no meio da multidão de deuses. Há uma competição entre os deuses na cultura pagã. E aí quando você invoca um Deus, ele tem que mostrar serviço. Agora, e quando Deus, o único, o verdadeiro, diz assim, eu sou o que sou? Sabe por que ele fala isso? Porque não existe competição. Ele não precisa mostrar a reputação dele para ninguém. Ele não precisa provar nada para ninguém. Eu sou o que sou e acabou. Você não pode me manipular. Eu não sou manipulável. Assim, quando Deus fala isso para Moisés e fala, Moisés, eu sou o que sou. Lembra, Deus já tinha se dado a conhecer. Cara, olha as páginas do Antigo Testamento, lá desde Gênesis. Você vê Deus na criação, Deus criando o mundo. Você vê Deus cuidando de Moisés. Você vê Deus cuidando de José no Egito, cuidando de Abraão. Deus é conhecido pelos atos, pelas coisas que Ele faz, e não necessariamente por um nome na multidão de deuses. Ele é conhecido pela sua graça, pelo seu amor. Ele é conhecido pela redenção, pelo seu caráter, pelas leis, pelos princípios que Ele ensina para o seu povo. Você quer conhecer Deus? Dá uma olhada na criação, você vai ver o quanto que Ele é criativo, o quanto que Ele consegue ter ideias fantásticas.
Quer conhecer Deus? Olha como que Ele tirou o povo do Egito, um povo que estava na escravidão. Quer conhecer Deus? Olha para Jesus Cristo entrando na história, da eternidade direto para a história, morrendo no meu e no seu lugar, pelos nossos pecados. Quer conhecer Deus? Olha os ensinos dEle, olha aquilo que Ele ensina. Isso vai revelar o caráter e a identidade de Deus. Gente, Deus é o que é. Ninguém manipula. Imagina que alguém imerso numa cultura do Oriente Médio, atual, contemporâneo, vida inteira, vivendo dentro do islamismo, mente totalmente formatada pela cultura islâmica. De repente esse cara se dá com um dilema na vida dele, o seu filho está à beira da morte. E o médico diz, teu filho vai morrer. E ele então, num ato de desespero, no corredor do hospital, ele grita, ele fala, Deus, você que é o Criador de tudo, você que é o Deus Todo-Poderoso, me socorre. O que você acha que Deus faz? Ah, desculpa, mas acho que você está na fila preferencial aí, ó. Eu só atendo cristãos. Eu só atendo crente, evangélico inclusive. Por sinal, agora eu queria ver você pedir para lá. Você acha que é isso que Deus faz? Você acha que alguém que vive uma religiosidade completamente pagã nos dias atuais de hoje, fazendo sacrifícios, trabalhos, acreditando em divindades menores, de repente se depara com a notícia de uma tragédia, e essa pessoa grita, Deus me socorre! O que você acha que Deus faz para essa pessoa? Lá, não estou te escutando. Você pertence a um outro grupo de pessoas, e eu não atendo pessoas como você. Você acha que é assim que acontece? Quem foi que te disse que você consegue pegar Deus e manipular Ele? Esse foi o espanto dos judeus, quando um centurião romano, soldado romano, chefe, comandante do exército romano, chega diante de Jesus e fala assim, Jesus, meu servo está doente em casa, preciso que o senhor intervenha. E ele fala, opa, estamos indo lá em casa. Ele fala, não precisa ir em casa não. Eu sei como é que funciona esse negócio de autoridade. O senhor manda daqui e acontece lá. Eu tenho soldados, o meu comando, quando eu mando, eles fazem. Então o senhor também, não precisa ir em casa não, só manda ele ser curado que ele vai ser curado. E aí Jesus fala, então tá firmeza, mano, tá curado. Os judeus, os religiosos que achavam que tinham o nome de Deus para eles, que eles tinham os domínios sobre o nome de Deus, eles ficam espantados porque Jesus atendeu um cara que não é do povo de Deus. Ele fica espantado porque Jesus atendeu um camarada pagão. Porque eles achavam que por terem o nome de Deus, só eles podiam invocar Deus. Deus não é Deus só de cristãos, gente. A Bíblia fala que Deus é Deus de toda a terra. Ele é Deus do Egito, inclusive. Põe na sua cabeça isso. Deus não é Deus só de cristãos. Agora, ter um relacionamento íntimo com Ele é outra história. Ter um relacionamento íntimo com Ele, conhecer profundamente Ele, é outra história. Não estou dizendo que só cristãos fazem isso. Mas estou dizendo que se você quer conhecer Deus profundamente, você vai precisar conhecê-lo. E saber o que Ele fez para se deixar ser conhecido. Mas qualquer um de nós pode clamar a esse Deus, que Ele atende, Ele ouve. Ninguém manipula Deus. Põe na sua cabeça que Deus não se deixa manipular. Não existe poder daquele que invoca Deus. Se alguém chegar para você e falar assim, vou orar por você, porque comigo Deus ouve, você pode sair fora que é encrenca. Se alguém, de alguma maneira, tentar dizer para você, insinuar, que ele tem um relacionamento mais assim com Deus do que você, fica esperto que é enrascada. Não é você que tem poder, não é você que ora quem tem poder. Quem tem poder é quem ouve a oração, é Deus, o único e verdadeiro. E aí eu e você, na nossa jornada, na nossa vida, na nossa caminhada, nós precisamos aprender algumas orações nesse relacionamento com Deus. Nós precisamos aprender algumas orações clássicas. Por exemplo, sabe por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está encrencado, a gente começa a apelar para um monte de coisa.
E aí a gente quer manipular Deus de qualquer jeito. Deus não faz o que a gente quer que Ele faça e acabou. Mas tem algumas orações que a gente precisa aprender, como por exemplo a oração dos amigos de Daniel. Teve alguém outro dia que falou assim, que eu estou tão quente aqui que eu estou com medo de olhar para o lado e ver Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque os caras foram lançados numa fornalha ardente. Mas o Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses caras eles foram condenados lá pelo rei Nabucodonosor, por causa de uma infração que eles cometeram grave, de não adorá-lo. E aí o rei chegou para eles e falou assim, e aí, vocês não vão clamar o Deus de vocês para salvar vocês? Porque eu vou jogar vocês dentro da panela, aí vocês vão fritar e acabou. E aí, sabe o que os caras falaram para o rei? O rei Nabucodonosor, deixa a gente explicar um negócio para você. A gente vai clamar o nosso Deus e firmeza, se Ele nos libertar, lindo, bonito, louvado seja o nome dEle. Mas se Ele não nos libertar, louvado seja o nome dEle ainda. Ele não deixou de ser Deus porque não me livrou. Ele não deixou de ser Deus porque não atendeu a minha oração. Quer outra oração? Jesus no Getsêmani. Jesus antes de ser crucificado, naquele momento de pavor dele. E ele ora a Deus dizendo o quê? Rapaziada da Bíblia aí. Se possível, afasta de mim esse cálice. No entanto, seja feita a tua vontade e não a minha. E se Jesus ali falasse assim, Deus, eu tenho sido dizimista. Se Jesus falasse assim, Deus, eu tenho lido a Bíblia todos os dias, eu tenho orado todos os dias. Eu tenho ido à igreja todos os domingos, Deus. Deus, eu fui apresentado pelos meus pais quando eu era criança na igreja. Deus, você não pode fazer isso comigo. A gente brinca, a gente ri, mas é sério essa atitude pagã dentro do nosso coração, de achar que a gente pode pegar Deus e manipular. Essa primeira parte, ela se resume aqui, O que é tomar o nome de Deus em vão? Relacionar-se com Ele com critérios da religiosidade pagã. É você e eu acharmos que Deus é um Deus pagão, que Deus é que nem os deuses do Egito, ou os deuses falsos da religiosidade pagã do nosso dia. Você já tinha pensado que quando Deus diz, não, você não vai tomar o meu nome em vão, Ele está dizendo o seguinte, olha, você não vai se relacionar comigo como se eu fosse um Deus pagão, porque eu não sou um Deus pagão, eu sou o único, e sou o único e verdadeiro Deus. Como que você usa o nome de Deus em vão? Por exemplo, usando o nome dele como fórmula mágica. Sabe aquela teologia lá, Harry Potter? Né? Você pega a varinha e pá! O camarada tem uma reunião no seu trabalho, ele tem um compromisso no seu trabalho que é importantíssimo, ele sabe que 8 horas da manhã ele precisa estar lá com o material pronto para a reunião, e aí no dia anterior ele vai dormir 3 horas da manhã, porque ele ficou na internet a noite inteira vendo besteira, acorda atrasadíssimo, pega o carro, sai todo estrupiado para essa reunião, tentando juntar os papéis, e aí ele pega o carro, ele sai pela rua, de repente quando ele vê, ele passa um radar, e aí ele fala assim, em nome de Jesus esse radar não está funcionando, ou em nome de Jesus essa multa não vai chegar, não, em nome de Jesus se essa multa chegar eu vou passar para outro, e aí ele chega na empresa dele correndo, a pessoa que ajuda ele, a secretária dele, ela tem que ser cristã, ela não pode ser outra, então ela já estava falando assim, eu estava orando por você, para você chegar logo, tal, eu já quebrei todas as marras aqui, e o cara chega todo estrupiado e fala assim, não está preparado, não preparou nada, não preparou, não arrumou o material, mas ele tem a manha de ajustar a gravata e falar assim, eu profetizo que vai dar tudo certo lá dentro daquela sala agora. É que nem você ir para o Enem, por exemplo, sem estudar, e chegar na porta do Enem e falar, vai dar tudo certo lá agora, em nome de Jesus, em nome de Deus, eu vou passar no Enem. Vai passar. Você vai ver. É usar Deus para fazer os nossos caprichos, e principalmente para resolver as coisas que nós deixamos para trás. Sabe aquela turma que lida de maneira inconsequente com a sua sexualidade? Em nome de Jesus não vai ficar grávida.
Em nome de Jesus, não vou ficar doente. Não vou pegar nenhuma doença. Sabe essa maneira da gente fazer as besteiras e aí usar Deus para consertar as besteiras que a gente faz? Se esconder atrás do negócio, está amarrado isso aí, eu profetizo, eu determino que... Cara, isso é critério pagão. Se você está fazendo isso, você está agindo, você é pagão, você não conheceu a Deus coisa nenhuma. Você está usando a espiritualidade de Harry Potter para poder conseguir as coisas. Esse negócio do mantra evangélico, já falei várias vezes para vocês, isso é paganismo. Esse negócio de que tem palavras que abrem o mundo espiritual, que dão legalidade no mundo espiritual, vai com esse negócio de legalidade diante de Deus para você ver o que vai acontecer com você. A única legalidade que você tem sem Jesus na sua vida é de ir para o inferno mesmo. Porque eu e você somos pecadores, andamos longe de Deus. E se Ele não nos salvar, a gente não tem chance. Então não tem esse negócio de aprender palavras para abrir o mundo espiritual. Tem gente que está com problema financeiro, ao invés de tomar atitudes para economizar, para poder ter uma vida melhor, não, fica tentando buscar em certas espiritualidades, em certas religiosidades, em certas religiões, um milagre que não vai acontecer se o cara não parar de gastar. Não adianta. Deus é o único Deus e verdadeiro Deus. Você não pega Deus e manipula Ele. Ele não é manipulável. Não se esqueça disso. Usar o nome de Deus numa adoração sem coração. Isso aí é paganismo. É você vir para cá com o propósito de adorar a Deus, mas sem a consciência de que você está vindo para adorar a Deus. É você se sentar aí onde você está sentado, mas não ter consciência de que nós estamos em comunidade adorando a Deus. Cara, você acredita mesmo que Deus estava aqui hoje? Ou que esse era um momento de adoração a Deus? Porque se você realmente tivesse acreditado, o teu horário tinha sido outro. Se a gente falasse que havia um cara famoso aqui, talvez tinha gente dormindo aqui na porta ontem. Mas às vezes a gente não tem consciência. A gente não vive uma vida de adoração, consciente de que Deus é aquele que tem todo o direito de ser reverenciado. Usar o nome de Deus para manipular, dizer para as pessoas o que Deus nunca disse, prometer para as pessoas o que Deus nunca prometeu, estabelecer na mente dos caras esse relacionamento com Deus, toma lá da cá. Isso é paganismo. Sim, se você pensou nessa religiosidade evangélica que cada vez mais cresce na mídia do nosso país, é isso aí, isso é paganismo. É aguinha que sara, é rosa ungida, é toalhinha suada, Hoje eu vi, sem querer, antes de vir aqui, não sei onde que eu vi, alguém me mandou alguma coisa assim, o cara pegou uma Bíblia, comprou uma Bíblia grande assim, jogou óleo em cima da Bíblia, e aí apertou a Bíblia, para poder sair o óleo de dentro da Bíblia, e aí vai ser a campanha do óleo que saiu de dentro da Bíblia, para libertar não sei o quê. Paganismo, bruxaria, feitiçaria, e que seja lá o que você quiser mais. Esse negócio de que tem pessoas específicas que a gente chama de profetas, mas que na linguagem normal eles são uma espécie de pajés, de videntes e o que você mais quiser chamar. Pessoas que têm acesso a Deus. Então, o cristão evangélico ele não vai lá ler a mão, ele não bota a mão para uma cigana ler, ele não vai jogar tarô, búzios, mas ele vai consultar o profeta. Porque tem um profeta vidente que sabe, e quando ele ora, geralmente, eu falei semana passada isso, geralmente é a Dona Maria lá que sabe de tudo, cara. Isso é paganismo. Todos nós podemos orar a Deus, em nome de Jesus. Ele nos escuta. Eu e você não dependemos de ver o nosso futuro, não precisamos ver o nosso futuro. Esse negócio de querer ver futuro é de quem quer correr na frente de Deus. Esse negócio de querer ver futuro é de gente que não quer se submeter ou se entregar ao cuidado de Deus e quer manipular a sua própria vida. Para com isso, é paganismo. Eu podia ficar a noite inteira citando aqui como que a gente manipula as coisas, mas eu queria que você lembrasse o seguinte: o terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor, é um mandamento, sabe do quê? Liberdade. O povo de Israel estava onde? No Egito. Livre? Preso, escravo. Agora eles estão livres. E Deus está dando um mandamento para eles continuarem livres.
Esse mandamento para mim e para você é para a gente ficar livre dessas religiosidades pagãs. Ficar livre desse negócio de ficar confiando em dentinho de qualquer outra coisa que pendura aqui. De ficar livre, de ficar confiando em figas, em pé de coelho. É liberdade para que eu e você possamos continuar livres, sem ter medo de que alguma coisa vai acontecer porque a gente esqueceu de fazer alguma coisa. Deus é Pai, te chamou, te libertou. Se Ele já te libertou dessa cosmovisão secular que a gente vive e te mostrou que Ele é o Deus único e verdadeiro que te ama e que veio na tua direção e na minha, naquela cruz, para nos oferecer o seu perdão e o seu amor em uma vida diferente, então você pode ficar tranquilo. Mesmo que você não vier na igreja, mesmo que você não lê a Bíblia todo dia, Ele vai continuar cuidando de você. Mas quem vai perder vai ser você. Quem vai perder a comunhão com as pessoas vai ser você. Quem vai deixar de conhecer Ele um pouco mais vai ser você. Quem vai deixar de ter um relacionamento com Ele através da oração vai ser você. Mas Ele vai continuar te amando e tentando te fazer crescer. Para com esse negócio de que Deus te pega na primeira esquina quando você fez coisa errada, porque senão Ele vai te pegar toda hora na esquina. Eu achei que eu ia pregar menos hoje, mas nós vamos seguir em frente. Entendeu essa questão da relação nome e pessoa? Então Deus não precisava ser identificado porque único Deus. Agora, tem o conceito de aliança no Oriente Antigo, que é acordos, que, por exemplo, um camponês, se ele não tivesse terra, ele estava condenado a ser escravo e trabalhar para uma outra pessoa, certo? Então ele se chegava ou a um senhor feudal, ou a um rei, e aí ele pedia para esse rei ou para esse senhor proteção, ou terra, se ele não tivesse terra. Falava assim, você pode cuidar de mim? Porque lá é um mundo sem lei, cara. Toda hora tem gente entrando e invadindo. E a MST, acho que nasceu naquela época lá, velho. Porque era um negócio assim, os caras entravam, invadiam mesmo e pegavam e não tinha para ninguém. Ele precisava de proteção. Proteção o quê? Militar. E em troca, sabe o que ele dava para o rei? Lealdade e obediência. Então assim, você me protege e eu sou leal a você e vou obedecer às tuas regras. Isso é um governo. Certo? Entendido até agora aqui? Pois bem, quando esse servo, ou esse senhor, essa parte é mais curta, tá? Quando esse servo, ou esse vassalo, ele saía para qualquer lugar, sabe o que ele levava? Subjetivamente, sobre ele? O nome do rei ou do senhor feudal que deu para ele a terra e deu proteção. Não é interessante que Deus promete terra para o povo de Israel? Não é legal que quando o povo de Israel sai do Egito, ele fala, vocês precisam de terra, porque se vocês não tiverem terra, vocês vão ser escravos. Então, eu vou dar uma terra para vocês, terra de Canaã. Se embora para a terra de Canaã. Vou proteger vocês. Se um camarada desse entrasse numa outra propriedade e matasse as ovelhas de alguém, ou fizesse alguma coisa errada, a vítima, o dono que foi lesado, ele achava um álibi, um motivo para quê? Para invadir o reino ao qual aquele criminoso pertencia. E aí ele ia lá e invadia o reino, destruía e pegava as terras e virava uma guerra. E esse camarada, sem perceber, ele tinha criado uma guerra entre os reinos. Por quê? Porque ele levava em si o nome do seu rei. Na Idade Média, isso era representado pelos brasões, as bandeiras. Nós pertencemos a tal reino. Tudo que eu fazia em nome do reino ao qual eu pertencia. Pois bem, quando você vai para o texto, não tomarás em vão o nome do Senhor teu Deus, e você vai pegar o texto em hebraico, não tomarás, é esse verbo, tissá, ele tem muito mais a ver com carregar algo e mover um objeto do que verbalizar. Por isso que não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, não necessariamente tem a ver com não falarás o nome do Senhor teu Deus. Mas poderia ser, não carregarás o nome do Senhor teu Deus. Não moverás o nome do Senhor teu Deus. Por quê? O nome do Senhor aqui,
Yahweh, Shem, ó, tem a ver com reputação, fama do Senhor. Está ficando claro? Não carregará sobre você a fama do Senhor de maneira fútil ou sem valor. Se você carrega o nome desse rei, desse Deus, não carregue ele como se ele não valesse nada. A reputação de Deus. E a reputação de Deus não é colocada em xeque diante dos deuses, que nem na religiosidade pagã. A reputação de Deus é posta em xeque muitas vezes, sabe onde? Diante dos homens. Quando eu e você não vivemos de acordo com o reino. Então essa última parte, tomar o nome de Deus em vão, é declarar-se seu povo, mas viver em desacordo com o seu reino. Era muito mais fácil se fosse, não posso dizer juro por Deus ou pelo amor de Deus, não é? Não era muito mais fácil, cara? Sabe como que eu e você, a gente quebra o terceiro mandamento? Não é quando você fala eu juro por Deus. Não é quando você fala pelo amor de Deus. Mas é quando eu e você se relacionamos com Deus com critérios pagãos. É quando eu acho que Deus é um Deus pagão e Ele precisa de feitiçarias, de magias para agir. Mas é também na maneira como eu vivo em nome desse Deus. O camarada está no shopping, ele vai e para na vaga de idoso. E no carro dele tem um adesivo assim, ó, sou do exército de Jesus. Ou só Jesus salva. Sai um camarada todo malhadão, assim, bombadinho, tal, vindo do louvorzão. Parando na vaga preferencial do idoso. Não é nem naquela vaga do flex, do carro flex, não. Aquela lá eu paro porque não tem sentido, não. Mas aquela do idoso é sacanagem. É o camarada que quando o guarda para ele por excesso de velocidade, ele fala assim, tem um jeito da gente resolver isso de uma outra forma? Viver em desacordo em nome de Deus é aquele que vive dizendo eu sou povo de Deus, mas é escravo dos seus desejos, dos seus vícios, continua escravo, porque não consegue viver sem comida, não consegue viver sem sexo, não consegue viver sem dinheiro. Isso é tomar o nome de Deus em vão. É quando todo mundo sabe que você segue a Jesus, mas a sua vida é uma incoerência total. E eu não estou falando de performance aqui, não. Estou falando de caráter. Estou falando de identidade. É quando eu e você lidamos com o nosso dinheiro de maneira duvidosa, mas a gente diz que é povo de Deus. É quando a gente engana algumas pessoas no nosso trabalho, achando que ninguém está vendo. Mas Deus sabe, e sabe que eu e você estamos tomando o nome dele em vão. Sabe alguns políticos que se declaram ser do povo de Deus, mas de repente estouram um escândalo que mostra que ele não vive em acordo com os valores do reino? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é carregar o nome de Deus de maneira fútil. É pegar o nome de Deus, jogar no chão e pisar. Fez diferença? Mudou? Um pouquinho? Eu quero terminar lendo um texto do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 6 a 11, onde Paulo diz que Jesus, antes ele fala assim, seja a atitude de vocês igual à atitude de Jesus, que, aí ele começa, embora sendo Deus, Jesus, filho de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo,
tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição. E lhe deu um nome, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sabe, esse é o nome santo, esse é o nome de Deus, esse é o Deus que entra na história para morrer por mim e por você naquela cruz. E o livro de Apocalipse vai dizer para a gente que um dia, quando essa história se fechar, todo joelho vai se dobrar, todo mundo, todos os poderosos, todos os reis, todos aqueles que não se dobraram, vão se dobrar e vão reconhecer e vão dizer: puxa, realmente, Jesus é o Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que disser: Jesus, eu preciso de você para dar sentido à minha vida. Eu reconheço que eu sou pecador e que eu levo a minha vida com uma cosmovisão pagã, mas eu quero render a minha vida a Ti. Todo aquele que fizer isso, vai poder experimentar dessa relação íntima com Deus. E sabe, como é bom eu me tornar servo de um Senhor que não me conquista pelo poder. Como é bom eu me render a Jesus, que ao invés de na força e na marra me conquistar e me colocar medo, Ele me conquista pelo amor e pela graça que Ele derrama sobre a minha vida. Queria que você talvez saísse daqui hoje decidido a não tomar mais o nome de Deus em vão. Que você saísse de hoje daqui livre de crendices, livre de superstições, livre para se relacionar intimamente com o único e verdadeiro Deus. Sabe por quê? Porque Jesus morreu naquela cruz para você ser livre para isso. Eu quero dar um tempo para você pensar um pouco sobre o que a gente falou hoje à noite. Que tal no silêncio do teu coração você declarar que você quer ser servo do nome que está acima do nome, de todo nome? Que tal no seu coração você dizer: olha, eu quero ser servo desse rei que se desnudou para entrar na história e morrer e sofrer no meu lugar? Eu quero te convidar nessa noite a você invocar o nome que está acima de todo nome, e que assim você sinta o derramar do amor dele sobre a sua vida, o perdão dele sobre a sua vida, e que você saia daqui livre, sabedor do cuidado de um Deus que tem caráter, de um Deus que não te manipula e que não quer ser manipulado também, e que esse Deus seja honrado na sua vida, através das suas palavras, das suas atitudes, queridos. Vamos gastar um tempo orando. O nome de Jesus é poderoso, o nome de Jesus é sobre todos, nome mais santo, nome mais lindo, nome sublime, é o nome de Jesus.
O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome mais santo, nome sublime, nome bendito, é o nome de Jesus. Senhor, que o Senhor nessa noite possa encontrar espaço no nosso interior, espaço para se instalar na nossa vida, espaço para ser o único Senhor da nossa vida, espaço para ser o Rei da nossa existência. Que essa noite seja a noite de pessoas aqui serem livres para se relacionar contigo, para perceber o teu caráter e para essa noite saírem daqui decididas a viver uma vida que honra o teu nome, que honra a tua reputação. Pai, faz da gente uma comunidade que não leva o teu nome em vão. Faz da gente uma igreja que não carrega o teu nome de maneira fútil, Senhor. De maneira incoerente, não. Faz da gente uma igreja de pessoas que vivem o seu dia a dia, sendo reconhecidos pela vida que te ama, pela vida que faz as coisas que o Senhor faz. Faz a gente ser reconhecidos pela semelhança com o que Jesus faz. Mesmo quando não tem ninguém nos olhando, Senhor. Mesmo quando a gente está apenas sob o teu olhar. Ajuda cada um desses meus irmãos, desses meus amigos a ajudar a minha vida, Senhor. A sermos fiéis a Ti. Não porque precisamos ganhar algum favor do Senhor, mas porque Te amamos. Mas porque decidimos ser Teus servos. Ponto. Que o Senhor abra nossa mente, entendimento nessa noite, para reconhecer que só seremos livres, de verdade, se a gente andar junto contigo e viver a Tua vida nas nossas vidas. É isso que eu oro a Ti, que nós oramos a Ti nessa noite. No nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém.